Bom dia, gente. Meu nome é Jéssica e Daiane e eu hoje iremos apresentar sobre as coagulopatias adquiridas e os principais medicamentos utilizados. Nossa apresentação está dividida em introdução, os mecanismos envolvidos nas alterações da homeostase, englobando doença hepática, deficiência de vitamina K, intoxicação por antagonista da vitamina K, doença de von Willebrand adquirida e coagulação intravascular disseminada, e também das referências. Bom, as coagulopatias adquiridas se caracterizam pela presença de alterações adquiridas da hemostasia, cuja principal clínica a principal manifestação clínica mais frequente é o sangramento. Elas apresentam como características comuns a complexidade, já que pode estar presente mais de uma alteração na homeostasia. Junto a isso, está associado à dificuldade no diagnóstico e no tratamento. Então, em sua maioria, elas são raras, com exceção das que se relacionam com a deficiência de vitamina K. No entanto, a frequência global das coagulopatias adquiridas é superior à das coagulopatias hereditárias. Existem diversos mecanismos envolvidos nessas alterações, e por isso nós selecionamos 5 para falar hoje. São eles: doença hepática, deficiência da vitamina K, intoxicação por antagonistas da vitamina K, doença de von Willebrand adquirida e coagulação intravascular disseminada. Sabemos que o fígado é um órgão vital para a homeostasia, pois, além de sintetizar fatores da coagulação, com exceção do fator de von Willebrand, ele também sintetiza substâncias anticoagulantes, como as proteínas C e S. Ou seja, o fígado produz tanto elementos que promovem a homeostasia, como os que impedem as tromboses. Além disso, o fígado também é responsável pela eliminação de produtos que potencialmente interferem com a coagulação. É notório que, associado à alteração na produção, a colestase interfere na absorção da vitamina K pelo trato gastrointestinal. E sua falta causa a produção anormal de cofatores da coagulação, já que ela é um cofator para a carboxilação dos resíduos de ácido glutâmico dos fatores 2, 7, 9 e 10, bem como das proteínas C e S, como eu disse anteriormente. Essa carboxilação resulta então no chamado domínio GLA. Esse domínio GLA é responsável por mediar a ligação dos fatores coagulantes aos fosfolípides, reação que depende de cálcio e é indispensável na formação do coágulo. É importante ressaltar também que a hipertensão portal também pode estar envolvida na alteração da coagulação de indivíduos portadores da doença hepática. A sua manifestação clínica se resume em sangramento, e que pode ser em função do desequilíbrio na produção dos elementos ou por rotura das varizes de esôfago dos indivíduos cirróticos. A reposição da vitamina K pode corrigir a deficiência decorrente da colestase. E para isso, deve ser administrado 10 miligramas por via parenteral a cada 5 a 7 dias. Quando existe sangramento, não existe um consenso quanto ao tratamento, porém ele deve ser baseado na alteração hemostática dominante. Ele pode consistir na administração de hemocomponentes, como plasma fresco congelado, na dosagem de 10 a 20 miligramas por quilo do paciente, juntamente com uma unidade por 10 quilos do paciente de crioprecipitado e uma unidade a cada 10 quilos do paciente de concentrado de plaquetas. Podem ser utilizados hemoderivados, tais como... Deixa eu mostrar aqui. Pode ser utilizado também, esses hemoderivados que eu acabei de falar,
utilizados podem ser o concentrado complexo protrombínico e fator 7 ativado recombinante. Porém, com cuidado, já que podem exacerbar a hipertensão portal e causar lesão pulmonar aguda associada à transfusão. Medicamentos como a desmopressina e os antifibrinolíticos, como a protinina e o ácido tranexâmico, também podem ser utilizados. Bom dia, meu nome é Daiane e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a deficiência de vitamina K. Pode passar, Jéssica, por favor? Antes de falar propriamente da deficiência de vitamina K, eu quero relembrar, acho que todo mundo aqui assistiu a apresentação do Seminário 3, apresentado pela dupla João Vitor e Leonardo, né? Eles abordaram sobre a hemostasia, né, primária e secundária, e adentraram também sobre a regulação do sistema de coagulação, que apresenta aspectos importantes para entender a causa da deficiência da vitamina K. Né? Lá no seminário deles, eles citaram muito bem na parte da síntese do fator de coagulação e citou também os fatores que são dependentes de vitamina K e a importância, né, da vitamina K para a formação desses fatores, através da dependência da proteína C, da S, né, que em conjunto atuam como cofatores na formação e na regulação da formação desses fatores. Então, só para destacar, porque para não ficar repetitivo, acho que não é necessário falar, porque eles explicaram muito bem, né, a formação. Então, com relação à deficiência de vitamina K, ela é obtida pelo organismo, né, a partir da dieta e da flora intestinal. Ela é lipossolúvel, né, e se dissolve, é muito bem absorvida. Aqui na imagem, como vocês podem ver, alguns alimentos que podem ser obtidos a vitamina K. E ela é sintetizada normalmente pela síntese bacteriana no intestino, né? Essa deficiência, ela pode estar presente ao nascimento, como no caso da doença hemorrágica do recém-nascido, que eu vou falar mais à frente, e em outras situações durante a vida, né? Pode ocasionar essa deficiência. Ela pode ser causada por uma dieta inadequada, como citei anteriormente, má absorção, né? Apesar de você consumir aqueles alimentos que contêm a vitamina K, você não consegue absorver corretamente. E também pelo uso de fármacos, né? Que até minha colega Jéssica vai falar um pouco mais à frente sobre a interferência do uso de antagonistas de vitamina K, né? E, como eu disse, atrelando ao seminário 13, a deficiência de vitamina K está relacionada com a não formação desses 4 fatores aqui, né? O 2, o 7, o 9 e o 10. Pode passar, Jéssica, por favor? Bem, antes de falar do diagnóstico, propriamente dito, né? Vale ressaltar que os estados deficiários de vitamina K, eles estão atrelados a um recém-nascido, né? A doença hemorrágica do recém-nascido, paciente debilitado no uso de antibiótico, a síndrome de má absorção intestinal e colestase e hepatopatia, já citada anteriormente por minha colega Jéssica, que resulta na obstrução, né, desses ductos da passagem de substâncias. E com relação ao diagnóstico, através de um exame de sangue, né, para verificar a rapidez da coagulação, né. Se o médico suspeita, por exemplo, que o paciente está apresentando deficiência de vitamina K, vai solicitar esse exame de sangue, né,
E também tem a avaliação clínica, que é a observação de sangramento anormal, né? E os aspectos, não, diria os aspectos, os, os fatores identificados, alterados para o diagnóstico são o tempo de protombina e o tempo de tromboclastina facial ativado, que em caso de deficiência de vitamina K estão prolongados, né? E os níveis plasmáticos, é claro, né, obviamente, desses fatores que eu citei anteriormente, não está abaixo, uma vez que esses fatores eles dependem da vitamina K, né, para se desenvolver em toda aquela cascata mencionada pelo grupo do seminário 13. Pode passar, por favor. Bem, com relação ao tratamento, a reposição, né, de vitaminas pode ser administrado por via oral, tem a miligrama lá, que vai ser. É bem específico, né? Porque a depender da avaliação de cada pessoa. E tem uma certa eficiência, né? Da correção da deficiência pode ocorrer em 12 a 24 horas. E também, se tiver sangramento ativo antes de biópsia de fígado, é recomendada a administração de 10 miligramas de vitamina K por via intravenosa. Pode passar? Bem, agora chegando na doença hemorrágica do recém-nascido, que é a questão mais comumente associada, né, com deficiência de vitamina K, uma vez que adultos e pessoas que têm condições normais conseguem adquirir através da dieta, né, a vitamina K e sintetizar pelas bactérias da flora intestinal também. É ao contrário do que ocorre na doença hemorrágica do recém-nascido, porque os recém-nascidos eles apresentam uma deficiência, uma deficiência, desculpa. Eles têm imaturidade, né, das células hepáticas e, e não tem bactérias intestinais suficientes para a síntese e também não consegue, a quantidade suficiente não é transmitida através do aleitamento, né, do leite materno. E por conta disso, ele está propenso, né, a ficar carente de vitamina K, principalmente se for alimentado, né? Se for prematuro. E aí ele não vai ter essa alimentação rica em vitamina K através do leite materno, né? Como eu disse anteriormente. Mas também ela pode ser tratada para evitar hemorragias através da administração parenteral de vitamina K. Pode passar? Aqui. As manifestações clínicas elas ocorrem entre o segundo e o sétimo dia de vida. Pode ser observado sangramento na pele, em mucosas, em sítios de punção venosa, assim como diagnosticados em adultos, em indivíduos que não sejam recém-nascidos, né, obviamente. O TP e o TTPA também estão aumentados e o tempo de sangramento e a contagem de plaquetas elas estão normais. Com relação ao tratamento, já citei anteriormente, a injeção intramuscular de 1 miligrama de vitamina K e o tratamento oral também de vitamina K. Então, continuando, eu vou falar agora sobre a intoxicação por antagonistas da vitamina K. Com o aumento da sobrevida e, consequentemente, o envelhecimento da população, houve um aumento de neoplasias e doenças vasculares que são condições que predispõem os fenômenos tromboembolíticos. Sendo assim, estima-se que cerca de 1 a 1,5% da população ocidental receba a varfarina como profilaxia da trombose.
A varfarina é um dos antagonistas da vitamina K mais amplamente utilizado. Ele tem uma estreita faixa terapêutica e, por isso, as intoxicações chegam a cometer 1% dos usuários por ano, e sendo 0,25 a 0,5% fatal. É importante destacar que a varfarina pode interagir com outros medicamentos também, e ele tendo seu efeito potencializado ou inibido. É importante falar também que existem condições clínicas que podem estar associadas a risco aumentado de sangramento e devem ser levados em consideração durante o tratamento do paciente. Eu trouxe aqui uma tabela com com essas condições que estão associadas a risco de sangramento. São elas a hipertensão arterial sistêmica não controlada, insuficiência renal, história de sangramento gastrointestinal, ulcerativa gastrointestinal, insuficiência hepática, plaquetopenia ou disfunção plaquetária, alteração da coagulação, história de acidente vascular cerebral, e trauma recentes ou queda. As manifestações clínicas consistem em presença de petequias, equimoses, hemorragia subconjuntival, hemorragia gengival, hematúria e parestesia. O tratamento é variável e estabelecido de acordo com o quadro clínico do paciente, valores de RNE e a urgência. Dessa forma, podem ser considerados a suspensão do AVK, a administração da vitamina K ou transfusão de hemoderivados e hemocomponentes. E agora eu vou falar da doença de von Willebrand adquirida. Bom, ela é uma condição rara, geralmente associada a doenças linfo ou mieloproliferativas, tumores sólidos, doenças imunológicas e cardiovasculares, além de outras condições como as gamopatias monoclonais. A sua causa se dá pela remoção acelerada do fator de von Willebrand da circulação, que pode acontecer de três formas. Primeiro, devido à presença de autoanticorpos específicos e não específicos, com formação de imunocomplexos circulantes, absorção do fator de von Willebrand pelos clones de células malignas e pela perda dos multímeros de alto peso molecular do fator de von Willebrand sob rápida circulação. O diagnóstico é feito com base nos parâmetros laboratoriais característicos da doença de von Willebrand, ou seja, determinação do fator de von Willebrand antígeno ou capacidade de ligação ao colágeno, determinação do cofator de histocetina, análise multimérica do plasma e plaquetas e teste para anticorpos antifator de von Willebrand. O tratamento deve ser individualizado, se possível tratando a doença de base e a longo prazo promovendo a erradicação com drogas imunossupressoras, sendo a mais utilizada a prednisona, na dosagem de 1 a 2 miligramas por quilo do peso do paciente, que pode ser associada à ciclofosfamida, na dosagem também de 1 a 2 miligramas por quilo do paciente, nos casos refratários. É importante ressaltar que o ideal é que o paciente seja educado para prevenir que esses traumas aconteçam, né? Mas quando há sangramento, é recomendada a administração de concentrado de complexo protrombínico parcialmente ativado, na dosagem de 50 a 100 unidades por quilo do paciente a cada 8 a 12 horas, com dosagem máxima de 200 unidades em 24 horas, e fator 7 ativado recombinante na dosagem de 90 microlitros por quilo do paciente, a cada 2 a 3 horas. Daí.
Então, vou falar agora sobre a coagulação intravascular disseminada, a CVD, CIVD. Pode passar, por favor. Então, a definição clássica, né, dessa CIVD é que trata-se de uma síndrome clínico-patológica caracterizada por ativação desregulada da coagulação e deposição de fibrina intravascular. Pode passar, Jéssica. No entanto, ela não deve ser entendida como uma doença específica, assim, como um sistema assim, isolado, mas sim como uma síndrome que é desencadeada por outras doenças. E as doenças, elas capazes de desencadear a CVD, elas apresentam em comum o fato de induzirem, né, a ativação da hemostasia de forma patológica e desregulada. Novamente, não tem como não citar, mas porque está tudo atrelado. No caso, como os meninos explicaram lá, o seminário 13 de Leonardo e João Vitor, tem uma linha, né, uma linearidade de acontecer os eventos da regulação, né, da hemostasia. Então, qualquer coisa que acontece, uma inativação de algum dos fatores, obviamente vai resultar na deficiência, né, e na desregulação de todo esse mecanismo envolvido na regulação da coagulação, né? Foi um pouco redundante, mas dá para entender, né? Então, aí nessas doenças, os componentes, né, que contribuem para a ativação desregulada da coagulação e para a perpetuação da CIVD, aqui na imagem não tem como contar, mas vocês vão vendo aí, no caso, a expressão de fator tisular, né, aumentado aqui, a incapacidade das vias anticoagulantes naturais em conter o processo de ativação da coagulação, né, processo que deveria ser patológico, os anticoagulantes natural não vai conseguir dar conta de manter em ordem. E o bloqueio, né, de mecanismos naturais de controle de fibrinose, caracterizado tanto pelo aumento quanto pela inibição, né, desregulada da fibrinose, que é mediada pela plasmina e pelo inibidor do ativador do plasminogênio do tipo 1. Aqui na imagem que esse pai aqui. O efeito, né, desses processos, o efeito final, ele depende da extensão e da velocidade da instalação da doença base. Como eu disse, precisa, né, acontecer uma doença de base. Eu me coloquei aqui do lado porque o quadro é imenso, mas só para citar assim, no caso de sepsis, né, doença de base, cancro, neoplasias, enfim. E na maioria dos casos de CIVD aguda, o resultado inicial ele é um estado de hipercoagulabilidade que resulta na ativação de plaquetas e os consumos de fatores da coagulação, seguido pela deficiência, né, desses fatores, como citei anteriormente, plaquetopenia e sangramentos. Pode passar isso. Bom, agora falando um pouco sobre a patogênese, né? Ela acontece, né? É uma atividade aumentada de trombina na circulação que ultrapassa a capacidade de remoção pelos anticoagulantes naturais, como citei anteriormente naquele esqueminha, né? Então, isso pode surgir por liberação de fator tecidual na circulação a partir de lesão endotelial aqui, ó, tecidos lesados, né, na imagem, de células tumorais ou da regulação de fatores teciduais imunocirculantes ou células endoteliais como resposta a citocinas pró-inflamatórias, né, como interleucina 1
fator de necrose tumoral e endotoxina, justamente, novamente, em decorrência da doença base, né? Então, a patogênese da coagulação intravascular disseminada acontece alterações nos fatores da coagulação e nas plaquetas, além de produzir aqui a degradação, aqui no lado direito, né? A degradação da fibrina, aqui representada por esse FEDPS, que ocorre nessa síndrome. Então, o que acontece? Fibrinólise intensa é estimulada por trombos na parede vascular e aí acontece a liberação de produtos da degradação, que interfere na polimerização da fibrina, né? Contribuindo assim para o defeito de coagulação. Essa ação combinada de trombina, plasmina, ela causa a depressão do fibrinogênio e dos demais fatores, né, de coagulação que precisa para reverter esse quadro. E essa trombina intravascular também causa agregação disseminada de plaquetas nos vasos. Os problemas de sangramento, normalmente da CIVD, são agravados pela trombocitopenia, causados justamente aqui pelo consumo, né? Aqui, diminuição de plaquetas, pelo consumo de plaquetas e a diminuição, que é representada por esse aqui, pelos fatores de coagulação. Em muitas síndromes agudas do CIVD, o sangue ele pode não coagular, né? Em decorrência dessa deficiência extrema de fibrinogênio, e é importante, né? É necessário, né? Para a formação do coágulo e todo o processo de hemostasia. Pode passar, Jéssica, por favor. Então, como é que funciona, né, a detecção desses fatores que indicam a CIVD? É um pouco complexo, né, porque depende em parte da doença de base, mas com relação aos testes de hemostasia, eles avaliam a contagem de plaqueta, o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina facial ativada e o tempo de trombina, aqui como está exemplificado nessa tabela. E aí a gente pode observar, né, como eu citei anteriormente, a contagem de plaqueta vai ser baixa, em decorrência do consumo, o tempo de protrombina prolongado e o tempo de trombina prolongado, muito decorrência da alteração, né, desse mecanismo de regulação da coagulação. Então, vai ter essas alterações, muito em parte por causa que na CIVD apresenta produtos, né, da degradação de fibrina, associado também à deficiência de fibrinogênio, né? Então, aí, com certeza, né, não teria como não ter esse prolongamento, né? Esse prolongamento indica que está ocorrendo a alteração. Pode passar, por favor. Então, aqui, já citei que eles são encontrados em altos níveis de produtos de degradação de fibrinogênio e fibrina, os dedímeros também, no soro e na urina. Dedímeros, eu acho que o Vitor já citou anteriormente também, mas eles são importantes, eles são, a melhor palavra para dizer, resquícios da degradação, né? Pode ser. Da degradação, um produto de degradação da fibrina, melhor caracterizando, então eles podem ser encontrados. E nas síndromes agudas também, né? Já citei anteriormente na tabela, vão estar prolongados por conta dessa desregulação. Pode passar isso. Com relação aos aspectos clínicos, predomina sangramentos, né? Sobretudo locais de pulsão venosa de ferimentos. Pode haver também sangramento generalizado, trato gastrointestinal, norofaringe, pulmões, trato urogenital. Tudo vai depender da doença de base, que pode estar mais agravada ou não. Nessa imagem aqui, que eu tirei do livro do Rafa Breno, a A tem a púrpura endurecida
e com fluente no braço. Teve um seminário, acho que ontem também falou sobre púrpura, infelizmente eu não consegui assistir, mas acontece também aqui na CIV. E nessa B aqui tem a gangrena, né? Periférica com edema e cianose da pele do pé na doença fulminante. Pode passar, Jéssica. Bem, com relação ao diagnóstico, deve ser considerado em qualquer paciente que apresente sangramento em um ou mais sítios de tromboses e que concomitantemente apresente uma doença de base. Como eu falei, é importante, né? O paciente possui doença associada a CVD, doença de base, sim ou não? Vai fazer essa análise, né? Por esse motivo, né? Tem que considerar a doença de base mais importante do que ter uma lista, né, de condições associadas a IBD. O médico, quando vai fazer essa análise, deve compreender o mecanismo fisiopatológico desencadeante da CIVD, a fim de associar, né, quadro clínico, que é muitas vezes considerado variável e inespecífico, as condições tão heterogêneas, né, de modificação. Então, após o reconhecimento que, né, o paciente tem alguma coisa associada, sim. Então, após esse reconhecimento, o paciente tem sangramento, trombose, ou ambos, né? Às vezes tem casos externos, ele é portador de uma condição, né? Pode ser associada a essa IVD. Aí, a confirmação diagnóstica ela pode ser feita por achados relativamente simples, né? Dados laboratoriais observados, que eu já citei anteriormente, o TT, né? TTPA, TT, né? O consumo progressivo dos níveis de fibrinogênio, a plaquetopenia progressiva em decorrência do consumo, né? Que tem, e a presença de esquizócitos, né? No esfregaço do sangue periférico e aumento dos níveis de produtos de degradação de fibrina, que é o PDFS, e de dedímeros também. Aí vou fazer a análise, né, desses fatores, aí vai chegar no valor, né, correspondente. Mas antes de falar disso, um aspecto muito importante a ser considerado é esse aspecto dinâmico, né, do quadro clínico, laboratorial, e também das manifestações clínicas, né, do paciente, que deve ser levado em consideração, né, a velocidade de instalação e a extensão desse processo. Então, nesse paciente com CIVD aguda, que é ocorrido, que tem esses fatores que levam ao esse número, né? Assim, antes de simplificar, quando eles criaram esse esquema, né, para diagnóstico, então, na verdade, um algoritmo, né, para diagnóstico. Então, esses pontos significa 5 pontos ou mais é compatível com CIVD, né, branco aqui, core maior, né, 5 pontos. E, por outro lado, onde essa IVD não foi plenamente estabelecida, surgem dúvidas, alguns fatores não estão em conformidade, aí vai ter menor que 5, e aí ele tem que ter, né? O paciente está com um problema grave, tem que ser periodicamente avaliado, né? Para ver se ocorre alguma alteração. E se tem alteração nesses testes de hemostasia de rotina, como contagem de plaquetas, e etc. Pode passar aí. Bem, com relação ao tratamento, é fundamental, né, sobretudo, o controle da doença de base e na terapia de suporte para o controle dessa doença de base, né? Na maioria dos casos, quando resolve os fatores associados da doença associados à CIDD, a, coagulopatia
é também revertida, né? E a indicação de transfusão de N componentes, como concentrado de plaquetas e plasma físico congelado, ela deve ser considerada e não conseguir, né, através desse controle da doença de base, e também de acordo com a presença de manifestações, né, hemorrágicas ou a necessidade de manutenção da hemostasia, né? Não exclusivamente baseada nos resultados do exame, né, como citei anteriormente. A CIVD é uma situação caracterizada por extensa ativação da coagulação. O uso de tratamento de anticoagulante também ele pode ser discutido, né? Em alguns casos, quando há predominantemente a ocorrência de trombose, no risco, e quando o risco hemorrágico é baixo, aí pode-se considerar, né, o uso de heparina, mas sempre com monitoramento clínico ali direto, né? Outros agentes também com ação anticoagulante, como a forma recombinante da antitrombina, proteína C ativada, eles também foram testados ao longo dos anos para o controle da CIVD. Então, é como conclusão de análise dos diversos estudos clínicos, eles viram que nenhum desses agentes se mostraram benéfico em caso de CIVD associada a sepsis, né? Então, os medicamentos com ação anticoagulítica eles devem ser, de maneira geral, evitados. Pode passar, gente. Aqui são as referências que a gente utilizou. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui à disposição. Obrigada.